Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jefferson Roque. Nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor que está no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4. Aqui está a minha esposa, a missionária Daliene. Ela irá fazer a leitura para os amados e queridos irmãos. Amém, querida? Amém. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Amado Pai, poderoso Deus, em nome de Jesus, conduza o nosso coração, a nossa mente, a palavra que será, Senhor, ministrada em nome de Jesus Cristo. Nos ensine, Senhor, a aprender, Senhor, com a Tua santa lei, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Amém. Amados irmãos, nós temos vivido tempos de tanta confusão, aonde a palavra do Senhor tem sido modificada constantemente e modificada literalmente, amados. Aqui o Senhor nos fala, por meio desses versos que foi nos apresentado, que nós devemos ter a nossa vida em santificação. Eu tenho observado quantas práticas têm sido ensinadas nas igrejas. Eu quero compartilhar isso com a missionária Daliene e quero que você também reflita se tudo que nós estamos hoje vivendo não está diante da verdade que é a palavra do Senhor. Aqui nos fala que o Senhor, Ele é o vingador das coisas, que nós devemos ter o nosso corpo em santificação, não viver como os gentios vivem, praticando a lascívia, praticando a prostituição. Amados, infelizmente isso tem acontecido dentro das igrejas. Infelizmente, muitas coisas e práticas têm ocorrido dentro das igrejas. Irmã Daliene, que, como nós estávamos comentando nos capítulos anteriores, a igreja ela tem deixado até de ser perseguida. É verdade, amados? Não é verdade? Sim. A igreja está deixando até de ser perseguida, porque a igreja está andando de mãos dadas, a maioria das igrejas andando de mãos dadas com o sistema do mundo. Em vez dos irmãos andar de contramão ao mundo, né, que é o Evangelho, a palavra nos ensina que quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente morre para esse mundo. É isso que significa o batismo nas águas. É a gente nascer de novo. A gente morre para esse mundo, para o sistema do mundo, o sistema pecaminoso, né, que o mundo já é do maligno, e vivemos para Deus. Então, as igrejas, e lembrando que as igrejas é nós, pessoas, não as igrejas locais em si que nós estamos falando. Então, infelizmente, muitas igrejas, que são as pessoas, estão levando para as igrejas locais, que são os templos, aonde os irmãos se reúnem, fazendo de um lugar como se fosse qualquer outro. Hoje, infelizmente, muitas igrejas já não têm mais reverência, né, pastor Jefferson? Não está tendo os irmãos, as irmãs. Isso se revela muito nas suas vestes, no seu jeito de falar, nas condutas que as pessoas estão vivendo.
Nós que servimos a Deus não somos os julgadores. Nós não estamos aqui para julgar. Glória a Deus. Não estamos. A palavra de Deus nos ensina que nós somos aqueles que apontam o caminho. Apresentamos a Jesus Cristo. Porque o libertador e o salvador das nossas vidas, das nossas almas, é Jesus Cristo. E é muito triste, né, pastor Jefferson, ver que infelizmente muitos templos locais estão vivendo de uma forma assim, igual ao mundo. Com certeza. Colocando o mundanismo dentro das igrejas. Com certeza. Não está tendo tanta reverência, a santidade, a santificação, igual está sendo o tema aqui, né, que nós estamos abordando. E missionária e irmãos, a palavra do Senhor nos fala que haverá tempo que a sã doutrina ela será dispensada, a sã doutrina. Os anos vão passando e nós sabemos que as pessoas mais antigas elas vão falecendo e vai chegando, né, uma nova geração, uma geração achando que tudo pode, né? Hoje, pelo menos, nós ouvimos uma matéria que o candidato, né, a presidente nos Estados Unidos, ele fez uma nova Bíblia com os dizeres, né, com a estampa da capa da Bíblia é a bandeira dos Estados Unidos. E, amados, a Bíblia fala que aquele que acrescentar algo ou retirar, na verdade, esses vão receber punições. E olha que bem que você vê, as pessoas perderam o temor. Antigamente, e eu sei que muitos ainda têm, mas as pessoas tinham medo até de segurar a Bíblia de qualquer maneira. Sim. As pessoas seguravam a Bíblia com reverência, com amor, com temor. Não, hoje as pessoas... Até Bíblia com bandeira dos Estados Unidos, em outras palavras, dizendo que a nação ela é portadora da palavra, aquela nação é portadora da palavra. Muitos vão dizer, isso não tem nada a ver, porque é uma capa. Amados, isso tem tudo a ver. Antigamente, quando as pessoas, amados, chegavam na igreja, né? As pessoas chegavam, elas abaixavam até a cabeça, assim, ao entrar pela porta. Dobravam o joelho nos bancos e orar. Santidade, santificação. E olha que a palavra aqui do Senhor nos fala que isso é uma forma de prostituir com o mundo. Você sabia disso? É verdade. Quando o crente ele fala que ama Jesus, mas ele anda de mãos dadas com as coisas desse mundo, isso é uma prostituição. E a Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Correto. E quem é amigo de Deus É inimigo do mundo, se faz inimigo do mundo. E nós que somos cristãos, pastor Jefferson, nós somos inimigos do mundo. Nós somos inimigo do diabo. Ele é o nosso inimigo. Nós não podemos aceitar o sistema de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Infelizmente hoje muitos estão usando medidas nas palavras para pregar o evangelho, deixando de falar a verdade. Ou seja, eles não pregam a verdade totalmente. Eles pregam até um determinado ponto, aonde é conivente a certas pessoas. A partir do momento que aquela conivência não vai para as pessoas, aí eles param por ali. Até e não onde pregam convém. até onde convém. Até Então onde não convém. apresentam a verdade. E contra a verdade, meus amados irmãos, é só com a verdade. Então, quando as pessoas pregam a mentira, esses pregadores, né, infelizmente, muitos templos locais que não estão pregando a santidade, a santificação, pregando o reino dos céus, né, o reino de Deus que já está próximo, a vinda de Jesus, não se ouve tanto falar sobre isso Estão mais. deixando de pregar sobre isso, né? Para pregarem, para fazer as pessoas buscarem os seus próprios interesses A visão ficar mais voltada para as coisas aqui da terra. da terra. Muitas igrejas, amados, nós falamos isso, como nós somos cristãos, você talvez que ainda não aceitou Jesus, mas tem virado às vezes até vexame, deboche. Nós que servimos a Deus, há situações que nós ficamos assim tão envergonhados de ver pessoas às vezes que diziam servir a Deus, né? Porque o tempo revelou que não servem. Diziam servir a Deus, mas estão buscando só os deleites, só o prazer dessa terra, só, em outras palavras, o benefício, né? O dinheiro, fazendo alianças com pessoas que, amados, que aprovam aborto, pessoas que aprovam armamento,
E olha bem que às vezes até uma incoerência. É verdade. Às vezes até uma incoerência. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós devemos aqui santificação ao Senhor, santidade ao Senhor. E olha, pessoas amadas andando de mãos dadas, como diz a palavra do Senhor, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Aí você vê um cristão, um evangélico, né, que diz ser servo de Deus, fazendo aliança com pessoas que não temem a Deus. Nenhum tipo de respeito ao Senhor. Eu tenho observado isso. Pessoas que, principalmente hoje, envolvendo na política, infelizmente, chegam lá, é um espírita que tem as suas ideias, é um evangélico que tem as suas ideias, é um muçulmano que tem as suas ideias, eles estão ali, mas de repente há um pacto. Aí só tem que, quando o cristão vai para a Bíblia, ele vai ver e vai falar, meu Deus, eu quebrei essa aliança, esse pacto. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor nos fala que não há um outro fundamento. O crente, o cristão, o servo de Deus, ele tem um fundamento sobre a vida dele, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o firme alicerce. Se a pessoa deixar de obedecer o que está escrito na palavra do Senhor, ele vai perder a sua salvação. Porque é melhor você ganhar o reino dos céus e perder o mundo, do que você ganhar o mundo e perder a salvação. É melhor. Ganhar esse mundo é fácil, né? É só você se compactar com as coisas erradas desse mundo e desagradar a Deus. Você vai conseguir. Fazer uma aliança com o mundo. Porque o mundo já é do maligno. E tudo que o diabo quer é que nós, a verdade é essa, nós, eu, você, o pastor Jess, todos vocês, venhamos entregar a nossa vida a ele. Corromper. Exatamente. Abandonar a sã doutrina, abandonar a prática. E pastor Jess, vamos ser sinceros, é muito fácil se corromper nesse mundo, né? Muito fácil. É fácil, muito fácil. Mas irmã Daliene, você falando isso, é fácil, meus amados irmãos. Fácil, porque Jesus não é mentiroso, ele disse que o caminho é estreito. Aleluia. A porta desse mundo é larga, é imensa, é muito grande. Mas o caminho que nos conduz à salvação é estreito, ou seja, é um de cada vez, a salvação é individual. O pastor Jefferson é o meu marido, eu sou a esposa dele, nós nos amamos, eu amo ele, mas ele não me salva e eu não salvo ele. Aleluia. O nosso Salvador é um, e é o seu também, se você quiser, e aceitar ele. Aleluia. É Jesus Cristo. Então nós servimos o mesmo Deus, o único Deus que existe, Jesus. Então, o caminho é estreito. Para nós servir e acompanhar esse caminho, que é o caminho da salvação, que nos conduz à salvação, que é o caminho que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém chega ao Pai, é através da santificação. Nós não podemos nos aliar às coisas desse mundo. Não podemos nos aceitar as coisas desse mundo. E como no início nós iniciamos falando sobre as igrejas estar aceitando doutrinas ou coisas do mundo, isso abrange muitas coisas, né, pastor? Comércio. Muitas igrejas, irmãos, não são todas, tá? Vamos falar em nome de Jesus. Nada nessa vida, de nada, Aleluia. De nada, em nenhum assunto nós devemos generalizar. Isso. Nada. Não existe, toda mulher é ruim, todo homem é mau. Não. Toda mulher não pratica a vontade de Deus. Todo homem... Não podemos generalizar nada nessa vida. Isso. Eu conheço pessoas, irmãos, a minha esposa e amados irmãos, conheço pessoas que, de fato, até buscam querer conhecer a Deus, mas quando chega, como você falou, observar que o caminho é estreito, elas desistem. Elas querem até um certo momento. Esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz, que é irmão em Cristo, e ele estava falando da dificuldade, né, que todo mundo comete certas coisas, falando assim para mim até de uma forma assim muito dinâmica. Não, que a gente comete essas coisas, né, pastor? Eu falei, então o meu DNA é diferente. Porque eu não quero ser assim. Eu não quero. Eu até falo para os irmãos, em nome de Jesus, falo para a irmã, em nome de Jesus, falo aos demais irmãos que estejam ouvindo. Não seja, amado, pessoa que o vento soprou, você segue. Analise as coisas. Analise. Observe o que está acontecendo. Se muitos não estão transformando, como tem que ela está com a Bíblia na mão,
A Bíblia tem virado objeto até de comércio. Isso. A Bíblia, a própria Bíblia. Você pode observar que um tempo atrás eu estava assistindo um canal e estava mostrando lá, adquira essa Bíblia, Bíblia ouro, Bíblia prata, Bíblia bronze. Meu irmão, é a Bíblia, é a palavra de Deus, não é como ela foi confeccionada, né? Como eu mencionei aqui do Donald Trump colocar a estampa da bandeira dos Estados Unidos. Gente, isso é sagrado, é reverência ao Senhor, é o verbo, isso aqui é o testamento de Deus para nós, para a humanidade. Isso não é brinquedo, isso é algo imutável. Eu tenho uma Bíblia de couro, eu tenho uma Bíblia de pano, eu tenho uma Bíblia... Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que muitos estão comercializando, fazendo da casa do Senhor balcão de negócio. Balcão de negócio. Você observa que muitos fazem campanhas, vamos lá, como é que falou, santificação, abandonar a prostituição. E prostituição é o que sai daquilo que Deus normatizou, Deus colocou na norma, então se torna uma venda. A pessoa está vendendo. Tem pessoas que entram dentro da igreja, venha hoje aqui ou amanhã, que amanhã nós estaremos te entregando a cruz. Esse dia na TV eu estava vendo isso. A cruz tal, o óleo tal, o cajado tal. Meu Deus, é a palavra que vai nos libertar, a palavra de Deus que vai nos fortalecer, é a palavra de Deus que vai nos santificar. Senão é prostituição espiritual. Aqui não estamos falando sobre prostituição carnal, porque o homem deve guardar seu corpo, a mulher deve guardar seu corpo para não cometer essas prostituições, as lascívias, essas maldades, que o Senhor vai julgar. Mas existem também as prostituições espirituais, quando você deixa de cumprir aquilo que o Senhor deseja para você. Você que ouve a palavra de Deus, se você não tem apreço à palavra do Senhor, o Senhor, Ele verdadeiramente vai te julgar. Ele vai julgar. É verdade. Tem algo a comentar? Antes de Amém. encerrar? Leia esse versículo, o versículo 6 e o 7 novamente. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aleluia. Pouco tempo atrás, nós observamos uma manifestação, né? Houve até um comentário, até muito educado, muito gentil, de um irmão que nos acompanha. Ele falou sobre que uma manifestação que houve lá em São Paulo, onde pastores estavam lá, né? O ex-presidente, e aquela gritaria e tal, e as pessoas ali, né? E a pessoa falou que não houve confusão, não houve briga. Mas espera aí, vai haver briga e confusão aonde eles todos são com o mesmo pensamento? Agora eu fico imaginando se chegasse um outro grupo ali, alguém ia começar uma provocação, sim ou não? Se chegasse um outro grupo, uma opinião oposta, você entende que as pessoas estão sendo manipuladas a pensar algo? E quando vamos supor, eu e ela estamos de comum acordo, estamos aqui. Mas se chegar alguém com uma opinião diferente da nossa, nós vamos ter que saber ouvir também, vamos ver? Calmamente, alguém com uma outra fé. E só uma observância, pastor Jefferson, o cristão, a igreja que serve a Jesus Cristo, que tem a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, porque nós estamos num país onde todos têm a liberdade de ter a crença, de ir e vir, de fazer o que quer da sua vida. E isso, não só aqui no Brasil, né? Mas isso, por Deus, Ele deu isso para todos nós. Glória a Deus. Deus, meus amados irmãos, Ele deu a liberdade para mim e para você escolher. Ele nos deu a liberdade se nós queremos aceitar Ele ou não. Nós temos a escolha se queremos servir a Deus ou não. Se queremos servir a Deus ou a Mamon, que é o dinheiro. Quantos deuses de muitos é o dinheiro? Não importa, é o seu Deus. É o que ela escolheu. Você escolheu isso, para toda escolha vai ter uma colheita. Um dia nós iremos colher. Correto. Nós estamos no tempo de plantar, estamos plantando. A cada dia que a gente está vivendo, a gente está plantando.
mas um dia certamente virá a colheita. Ou seja, virá o resultado das nossas escolhas. Tudo tem o resultado, meus amores. Como se diz aquela fala, para toda ação há uma reação, e verdadeiramente na vida do cristão há. Há e há mesmo. Então, todos nós temos a liberdade. Então, quando mistura, igual você comentou, dessa manifestação que houve, quando a igreja, que disse a igreja de Jesus, quantos lá dizem ser, mistura com a política, está errado. Não, porque prega está ódio. Errado, exatamente. Nos discursos, quando falam ali de Jesus, continuando o seu pensamento, quando eles estão falando assim que nós somos de Jesus, nós amamos Jesus, é tudo bem, aleluia. Mas depois vem um outro dizendo assim, vamos acabar com o outro povo. Nós vamos acabar, pastor Gerson, sendo que todos nós somos de Deus? Nós temos que amar, orar pelas pessoas. Meus amados irmãos, todo mundo veio de Deus. Deus criou tudo, tudo. Até o diabo, ele foi criado. Infelizmente, o próprio diabo também, né? O Lúcifer teve a sua escolha também. Teve a escolha, correto. Então hoje ele é expulso do céu, foi expulso, né? Todos nós sabemos disso, para quem não sabe, é só ler a palavra de Deus. Palavra, né? Ele é o nosso adversário da nossa alma. Ele verdadeiramente é o nosso inimigo. Ele sim, ele verdadeiramente. As pessoas não. Nós não podemos ter pessoas como nossos inimigos. Então não quer dizer que eu sou de determinado time, seja o time que for, de futebol, de política, o time, o lado que eu sou. Não importa sobre determinado assunto, seja o que for, determinada religião, determinado time, a minha escolha de algo. Eu sou de um lado, você é do outro, não importa, né? Porque sempre, né, na escolha vai ter ou outro, né? É igual uma vez eu na escola com a professora, numa atividade, ela me deu uma nota baixa porque eu argumentei que nós tínhamos que fazer uma atividade falar sobre a liberdade de escolha, de opções. Vamos supor, você tem as opções, você vai escolher. Então eu tinha que argumentar algo sobre isso. E eu disse na minha atividade que mesmo que eu tenha uma opção, eu tenho a escolha de não escolher aquela opção e escolher. Não deixou de ser uma escolha, por mais que eu tinha uma opção. Então, nessa vida, para tudo, por mais o que a gente vem escolher, todos nós temos a liberdade dada por Deus. Deus nos deu a liberdade. Então, para provar que eu não posso, só porque eu escolhi a cor vermelha e o pastor já escolheu a cor azul, que eu sou melhor que ele por eu ter escolhido o vermelho e ele ter escolhido o azul, ou eu ter escolhido o amarelo e ele ter escolhido o preto. Não podemos, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Diante de Deus, Jesus morreu para todos e quer salvar a todos. E a política não pode misturar com a religião. Amém, com certeza. Eu tenho batido muito nessa tecla que as pessoas, nós somos seres humanos, nós somos pessoas. As pessoas estão se matando, pessoas estão se odiando por causa de time de futebol, por causa de partido. A guerra que está acontecendo em Israel com a faixa de Gaza. Vamos bombardear lá porque o Hamas está lá. Pois espera aí, mas quantos inocentes também estão sendo mortos? Quantas crianças estão morrendo? Você é contra Israel? Não. Você é contra a faixa de Gaza? Tem pessoas lá também não. Mas por quê? Porque querem resolver da forma mais bruta, matando, tirando vida. Às vezes 10, 20, 100, não sei, terroristas cometeram lá como cometeu aquela coisa terrível, né, contra Israel, invadiram lá o país, mataram 1000 e tantas pessoas. Agora eles estão chegando lá e estão me fazendo. E Jesus, olha bem, amado irmão, Jesus fala, se alguém ferir seu rosto, ofereça o outro lado. Se alguém tirar sua túnica, ofereça também sua capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe com ele 2. Jesus sempre está falando, releve. Não vamos chegar em lugar nenhum com brigas, com assassinatos. E outra coisa, tem como alguém falar que ama Jesus e aprova a morte do outro? Não. Nós não podemos aprovar a morte nem de alguém, amados. Infelizmente, de um bandido que foi preso. Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Sabe essa pessoa que te persegue? Aleluia. Que te ameaça, que fala mal de você,
que tá te caluniando. Que te odeia, fala que te odeia. E é claramente, você sabe disso, você não está inventando, é verdade. É verdade. Jesus fala pra você e pra mim, e pro pastor Gerson e pra todos nós, que nós devemos orar por essas pessoas. Orar mesmo. É fácil? Não é, irmãos. Não é, pastor Gerson. Não é. Não é fácil, meus amados. Não é fácil você ter que orar por alguém que te persegue, que te maltrata, que diz claramente que te odeia, que te bate de alguma forma. Bater não é só fisicamente encostar no outro, verbalmente. Glória a Deus. Palavras ofensivas machucam mais que às vezes um tapa, do que às vezes um empurrão. Então, meus amados irmãos, Jesus nos ensina a orar. Então, como que vamos aprovar arma a ponto de matar pessoas? Jesus é contra isso. Deus não é a favor. E o incentivo, irmã Deliene, irmãos, o incentivo parece que nunca para. Esse tema nós temos que trazer mais, nós temos que falar mais mesmo. A prostituição com a palavra de Deus, as pessoas estão usando a palavra de Deus, mas em benefício próprio, tentando tirar um benefício próprio. Esses dias, escutando uma mulher, né, ela falando assim, eu tenho fé que Deus, esse país voltará a ser governado por pessoas boas. Pô, espera aí. Então, automaticamente, a pessoa está dizendo que o país ele é governado por pessoas más. Quantas pessoas governam esse país? Sim. Nós temos vereadores, deputados. E só vamos lembrar de algo, irmãos, que... Sabe, pastor Gerson? Que nenhuma autoridade na terra, isso está na palavra do Senhor. Com certeza. Nenhuma autoridade na terra é concedida, é aprovada, se não for dado o poder vindo da parte de Deus. E o que é ligado no céu é ligado na... Aliás, perdão, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, meus amados irmãos, tudo que ocorre está no controle de Deus. Deus vê e sabe de todas as coisas. Ninguém engana a Deus. Aleluia. Deus está aonde nós estivermos, Deus vai estar. Nós podemos achar que estamos escondendo. Podemos estar escondendo do homem, sim, do ser humano, das pessoas, mas de Deus não. Deus conhece o mais profundo do nosso coração, onde nós estivermos, Deus lá está e sabe e contempla todas as coisas. Então toda autoridade que está aí sobre a terra, seja presidente, os governantes da terra, Deus, foi dado por Deus, Deus permitiu de alguma forma. Mas vamos lá, por que tem sido usado tanto hoje a religião, líderes religiosos, né? Tem sido chamados assim para estarem nos lugares, para apoiar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, no fundo, elas têm um coração inclinado a Deus. Não importa se é do partido A ou do partido B, as pessoas elas querem encontrar Deus, elas querem fazer o bem. E as pessoas mais sensíveis são justamente as pessoas que... Mas depois acabam brigando e ofendendo umas às outras. Como que, vamos supor, você com a Bíblia na mão, dizendo amar a Deus, você vem até a minha casa e começa a falar palavras terríveis para mim? Será que você está dando um bom testemunho para os homens ou para Deus? Como que alguém dizendo amar a Deus não vai amar seu próximo? A gente conhece a árvore pelos frutos. Né? Pelos frutos. Exatamente. Então, irmãos, não se envolvam com isso. Quando você observar que tem pastores envolvidos assim, dessa maneira ferrenha, política, gritando, falando palavrões, vocês sabem de quem eu falo, e tem muitos outros, infelizmente, e eles largam os altares. Deixam de pregar a palavra de Deus para poder defender seres humanos que vai decepcionar eles, com certeza. Porque a nossa confiança, meus amados irmãos, como eu disse aqui, né, e todos os irmãos já sabem, o pastor Gerson, meu marido, eu amo ele, nós convivemos juntos, o tempo todo nós falamos de Deus, nós somos muitos amigos, né? Um dia nós podemos até falar sobre um assunto sobre casamento, porque é muito bom, é agradável quando você tá com um parceiro ao seu lado, um amigo de verdade. Então nós estamos sempre juntos, conversamos, né? Nos amamos muito, graças a Deus. Então, como que nós, estando juntos, vamos ofender um ao outro? A partir do momento que houver ofensas, a partir do momento que houver agressões, seja ela de qual parte for, não está havendo amor.
Aonde está o amor nesse momento? Não existe. E o amor de Jesus não falha, Não falha. Homens podem falhar, seres humanos podem nos decepcionar, mas Deus não. Então, muitos pastores, como o pastor Jefferson disse, estão trocando em cumprir o sacerdócio, que é cumprir a palavra de Deus, em pregar a palavra do Senhor, e em ficar nessa parte, no propósito que foram chamados. O chamado. Para poder cumprir outro chamado. Que nós não podemos descartar que os servidores públicos, os governantes, não têm um chamado de fazer esse papel, que são um papel fundamental na sociedade. Sim. Tem que ter, é necessário. Em todo lugar tem que ter líderes para liderar as pessoas, para manter a organização. Existe o pastor para quê? O pastor, ele tá ali para representar o Senhor dentro da igreja ali, para quê? Para aconselhar os irmãos, pregar a palavra, para fazer o direcionamento de toda a igreja, de comandar toda a ordem ali da igreja. Por isso temos que ter, sim, respeito pelos pastores da igreja, né? Temos que observar se o pastor está pregando, ensinando a palavra de Deus conforme está na Bíblia. Não, e a falta da liberdade, que para pensar, muitos ministérios focam muito a mensagem, ao invés de ser em Jesus Cristo, no Antigo Testamento. É verdade. Então, até no Antigo Testamento, ali o próprio Deus nos mostra que havia reis, profetas e sacerdotes. Sim. Os sacerdotes, eles não eram rei, eles orientavam o rei, os profetas entregavam a mensagem para o rei, quer dizer, o rei é a parte política. Se não, Samuel poderia ter sido o rei, por que não? Se tornasse Porque alguém tão capacitado correto do que o próprio Samuel. Samuel não precisava Mas ter ele levantado Saul, nem o próprio Davi. Ele era sacerdote. Isso. Então eles não misturavam. Porque são mundos diferentes, Não, são e os objetivos apóstolos? diferentes. Os apóstolos. Jesus chamou os homens mais simples. É mentira? Não. Jesus chamou os homens mais simples. Alguns falam do Judas, que era o mais letrado, mas é justamente o mais sábio, segundo os historiadores, né, segundo a teologia. Esse que foi o traidor. Mas os mais simples, os pescadores, Levi, que era o Mateus, né? Quando Jesus passou por ele largou aquilo. Ele largou da parte da cobrança dos impostos e foi seguir a Jesus Cristo. E tantos outros. Então existe sim, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo tempos finais. Até o programa que a gente gosta, né? Tempos finales. E nós estamos vivendo os tempos finais. É Bíblia agora com bandeira na capa do país. É pessoas dizendo pátria, família, Deus acima de tudo, mas aprovam uma metralhadora. Não tem coerência. Não existe. Verdade. Não tem coerência. O outro lá que quer apoiar a Bíblia, ele chamou esses dias para trás, não sei se você viu essa matéria, falou que imigrantes ele nem considera como pessoas, considera como lixo. Ele não considera os imigrantes no país dele como gente, como pessoas. Olha pra você ver. E é uma pessoa que está com a Bíblia. Mas isto é tema para um outro programa. Porque a palavra do Senhor nos fala que a destruição, ela virá subitamente e já há muitos anticristo na Terra. E é pessoas brincando com isso aqui, ó. Pessoas de alto nível, pessoas já graduadas, pessoas ricas, porque tem que ter polpa, tem que ter aparência. Sim. Porque se for uma pessoa simples como nós aqui, nós não temos voz lá perto deles. Mas quando é alguém grande, aí a multidão ouve. Infelizmente a multidão vai seguir, e quando pensa que nós estamos à beira do abismo, e vai cair pelo abismo. Para agradar a Deus, é como ter uma canção linda, né? Assim, um pequeno verso dela. Nós temos que amar como Jesus amou, Isso. pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentia. Tem essa parte. Sim, verdade. Nós temos que sentir o que Jesus sentia. Hoje as pessoas estão perdendo o contato. É verdade. Vestiu uma camisa verde e amarela, vestiu uma camisa vermelha, já é inimigo. Está repreendido em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou falando para crente. Se a pessoa que não tem a fé pensa assim, infelizmente, Deus tratará. Mas você que é cristão, não olhe para o seu irmão, para o seu amigo ali do lado, porque pensa, porque esse pensa diferente, eu vou odiar. Não. Não pense nisso. Se sair fora do que está escrito, Jesus falou, não matarás, não adulterarás,
Não darás mau testemunho. Quantas pessoas Como ali... se diz, né, pastor Jefferson? Se tratando das coisas dessa terra, se nós tivermos opiniões diferentes, o que, por exemplo? Você pode gostar de um filme de desenho e talvez eu não. Sim. Você pode ter uma afeição por certo time que eu não. Você pode gostar de determinada cor que talvez eu não tenha tanta afeição por aquela cor. Se tratando dessas coisas simples que não vai levar a gente a lugar nenhum, gostando ou não gostando, tendo ou não tendo, amém. Mas uma coisa que nós temos que ter total comunhão, aleluia, ficar de comum acordo, sim, com uma consciência segura, né? Uma consciência limpa, plena, né? No Senhor, é verdade? É sobre a palavra de Deus, porque ela não muda, meus amados irmãos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa, ela não muda. Então, se tratando da palavra de Deus, as nossas opiniões, nós temos que estar em comunhão, porque a palavra de Deus é a mesma. E olha bem, como que o assunto nós íamos encerrar, mas graças a Deus, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Até então ele não sabia. Sim. Ele achava que agradaria a Deus, não foi isso? Nós lemos? A perseguição. E eles fugiam, irmãos. E Paulo perseguia não só ele, mas outros soldados, né? Aí atrás. Até conhecer a Cristo. Quando ele teve um encontro com Jesus, o coração dele doeu. E ele pensar ou imaginar, meu Deus, quantas pessoas eu bati, quantas pessoas eu aprisionei. E pessoas inocentes. Muitas pessoas estão sendo maltratadas inocentes. Muitas pessoas estão sendo caluniadas, pessoas inocentes. E sabe qual é o problema? Pessoas achando que estão servindo a Deus. É verdade. Achando, pensando que está fazendo bem e perseguindo o outro. Olha bem, Silas e Paulo, eles foram parar na prisão. Você lembra dessa passagem? Sim. Eles foram chicoteados, ficaram nus em praça pública. E hora alguma eles revidaram. Porque a palavra de Deus fala que nós somos caluniados, nós somos injuriados, nós somos maltratados. Eles ainda louvaram, né, a Deus. Louvaram a Deus. Quantas pessoas, por passar por qualquer tipo de provação, murmuram. Meus irmãos, se tem algo que Deus detesta, uma das coisas é a murmuração. E ninguém gosta. Quem quer ficar com um murmurador perto de você? Você vai para um lugar agradável e fica... Ai, vamos supor, você vai para um lugar que tá muito sol. Um lugar lindo, agradável, tá sol. E tem alguém que tá lá, não tô aguentando esse sol. Ah, não vejo a hora de ir embora. Ah, não tô aguentando mais. Ah, essa comida... Quem gosta, seja sincero consigo próprio, meus amados irmãos. Ninguém vai gostar dessas atitudes de pessoas assim. Imagine Deus, meus amados irmãos, com coisas mais sérias, se tratando de salvar a vida, de salvação, porque o que está em jogo é a nossa salvação. É a nossa salvação, meus amados irmãos. É nossa salvação. Jesus, ele morreu para nos salvar. Houve derramamento de sangue do Cordeiro puro, santo, sem mácula. Não teve pecado nenhum, não pecou em nenhum momento. Em tudo ele foi perfeito. E ele nos deu o seu Espírito. Nos deu o seu Espírito, o Espírito de Deus, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Então nós temos que buscar, né, Pastor Jess, para continuarmos aqui em relação aos últimos versos que foi lido, os 6 e os 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então é isso. Nós temos sempre que lembrar da nossa salvação. E a impureza, ela pode entrar na vida de qualquer pessoa. Basta você, às vezes, querer conviver com pessoas que têm ódio no coração. Sim. Pessoas que têm mágoa, rancor, ódio no coração, desejo de vingança. É verdade. Isso daí te tira da pureza. Você não vai se santificar. Você vai se santificar é quando você convive com pessoas que louvam a Deus, oram a Deus. Talvez você não tenha no trabalho. As pessoas não falam de Deus. Não. Às vezes você está lá no trabalho, muitos estão falando dos problemas da sua vida pessoal. Não vou falar que as pessoas não falam, ou nem problemas todas, de né? outros. Né? Aí vira uma fofoca. Exatamente. Aí se você aprofunda naquilo, você não é santificado. Não.
né? Agora, se você falar com a pessoa, olha, não perca seu tempo falando essas coisas de pessoas. As pessoas não sabem, pastor Gerson, o quanto que está trazendo maldições para suas vidas. Maldições. Essa é a verdade, meus amados irmãos. Porque muitas das vezes existem pessoas que estão comentando a vida de uma pessoa ungida de Deus. E por não conhecer a esse Deus, não sabem e falam. E Jesus fala que você vai conhecer a árvore pelo fruto. E quando vem as colheitas ruins sobre a sua vida, a pessoa não sabe de onde está vindo. Tanta luta, tanta aflição. E lembrando que luta não importa quem serve a Deus, quem não serve. Todos passamos. O sol nasce para todos. Todos vão passar. A chuva vem para todos nós. Sim. Isso é uma bênção de Deus para todo mundo. Não adianta a pessoa reclamar. Isso. O crente fica desempregado. O crente arruma um excelente emprego. Nós podemos adoecer. Sim. E nós oramos e o Senhor dá a graça, dá a bênção. Sim. E se vier a falecer, foi a vontade do Senhor. Foi a vontade de Deus. Somos todos iguais humanamente falando. Isso é santificação. Mas o que conta é a salvação. Isso é dado àqueles que querem. Graças a Deus. É dado a quem quer. Deus, ele veio para todos. Jesus morreu para todo mundo e quer salvar todos. Mas a salvação vai receber quem quer. É como o exemplo que eu sempre gosto de dar e tenho comigo, desenhando na nossa mente, ilustrando na sua mente após a fala. É como se você imaginar nesse momento agora, um oceano imenso como ele é, que Deus criou, né? O mar, glória, imensidão de água, e você está afogando. Todos nós estamos afogando. Imagine só, todos nós estamos afogando e não há recurso nenhum de salvação. Não há barco, não há terra firme, não há nada, só a água e nós estamos afogando. Estamos afogando. E de repente aparece Jesus Cristo para estender as suas mãos em salvar, para nos salvar e tirar nós desse perigo que estamos ali afogando nessa imensidão de água. Sim. E certamente nós iremos morrer. Porque se você está afogando, você vai morrer. Uma hora ou outra ali a pessoa vai morrer. As forças acabam. Exatamente. Então, meus amados irmãos, Jesus aparece, estende as suas mãos e nós temos que querer pegar essa mão para ser salvo. Isso, irmãos, é a representação da salvação, é a representação de Jesus morrendo, ressuscitou o terceiro dia e veio para nos dar vida, e a vida com abundância, mas essa vida não é aqui nessa terra. Nós temos que receber Jesus como nosso Senhor e Salvador para receber essa salvação. Todos aqueles que aceitar essa mão estendida vai ser salvo, porque está aceitando e recebendo Jesus Cristo. Mas aqueles que não quiserem essa mão que está sendo estendida, que é Jesus, vai morrer eternamente no inferno. Essa é a verdade. Não, até pouco tempo atrás, você está falando do inferno, eu escutei pessoas criticando que as igrejas, elas não deveriam falar sobre o inferno. Ué, mas o inferno está escrito na Bíblia. Sim. A palavra de Deus fala do inferno. A palavra de Deus fala da perdição da vida, da perdição da sua alma. Então, vai chegar um momento que não sabemos se amanhã eu estarei aqui, se você estará aqui, nós não sabemos. Só que vai chegar o dia do julgamento. Há um livro onde está escrito todos os nossos feitos. Por que esse vídeo foi gravado? Até por isso, tá? No dia tal, houve um irmão, uma irmã falando da santificação, da purificação, de abster-se da prostituição, das mentiras, da corrupção, não deixar pessoas mas eu não dei atenção. E o exemplo aqui do oceano do pecado. E só para concluir, pastor Jefferson, e as pessoas que elas não recebem as mãos do Senhor Jesus estendida, não recebem Ele como Senhor e Salvador, elas estão preferindo morrer indo para o inferno do que receber a Jesus e receber a salvação. Essa representação, irmãos, é verdadeiramente a representação, assim como tantos outros exemplos já foi nos dado, se nós procurarmos, né, de vários irmãos dando, sobre o reino de Deus, sobre a salvação que Jesus veio nos dar. Então receba Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Foi para isso que Jesus veio.
Ele veio cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus, é que todos se salvem. É para isso que Jesus veio a esse mundo. Deus, ele tem grandes bênçãos para nossas vidas e nos abençoa enquanto nós vivemos aqui na Terra, porque enquanto nós estamos aqui, nós queremos sim viver bem, comer bem, nos alimentar bem, queremos passear, queremos ter aquilo que nós íamos desejar conforme nos concedido. Que é lícito, que né? Que nos é lícito. É lícito. Exatamente. Trabalhando honestamente, obtendo essas coisas honestamente. Deus não proíbe. De acordo com a lei, né? Onde nós vivemos. Isso, não sendo roubado. Isso. Isso Deus deseja para todos nós. Para todos nós, irmãos. Não é crime. Pode prosseguir. Mas nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque foi para isso que Jesus veio. Busque a santificação, a santidade. Deus é santo. Seja santo como Deus é santo. Se Ele é o nosso Pai, nós temos que ter Ele como nossa semelhança, conforme é. Porque foi isso que a palavra de Deus nos ensinou, que Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então nós temos sim que espelhar, Jesus tem que sim espelhar em nós. Ele tem que estar sobre nós, sobre a nossa vida. Ele que tem que aparecer mais do que a nossa própria, a nossa vida. A nossa vida não é nada sem o Senhor, né? E o que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado. Não tem outra coisa que faça o homem se afasta. Paulo fala sobre isso. O que poderá nos afastar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nem a fome, nada. O amor de Deus é infinitamente grande para perdoar qualquer pecado. Basta a pessoa abandonar esse pecado. Isso. É só blasfemar contra o Espírito Santo, infelizmente, né? Quando a pessoa rejeita. Porque o Espírito Santo é a própria essência de Deus. Né, glória a Deus. Se rejeitou o Espírito Santo, então rejeitou a salvação. Mas Deus perdoa qualquer pecado. Tem pessoas, às vezes, elas não chegam diante de Deus porque eu uso crack. Não, dobro o joelho, eu rejeito, Senhor, essa droga na minha vida. Tem gente que não quer Jesus porque está envolvido na prostituição, como foi lido aqui. Sabe, pastor Jeff, você está falando isso? E o que acontece? Muitas pessoas querem servir a Deus, querem servir, mas elas próprias querem e colocam empecilhos. Sabe como? Às vezes a pessoa tem um vício do cigarro, tem o vício da bebida, a pessoa tem o vício de algo. Ou a pessoa, ela tem o vício de trocar, de deixar de ir à casa do Senhor para ficar assistindo jogo, assistindo novela, hoje em dia séries, seja o que for. Sim. A pessoa tem um determinado vício, tem uma determinada coisa que ela faça, que ela sabe que vai contra a vontade de Deus, né? Que é algo que é o pecado. Sim. E ela fala, não tem como eu servir a Deus porque eu não consigo, eu não sei. Mas será que se esforça? Será que ora a Deus? Clama ao Senhor? Procura estar com pessoas que também estar com... Exatamente. ama a Deus. Sabe por quê, irmãos? Fácil não é. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele está conosco, conforme Ele nos ensina que está... Claro, Ele vai nos ajudar e nós vamos vencer. Então, se você quer servir a Deus, eu não batizei ainda porque eu ainda tenho que me preparar. Preparar o quê? Se Jesus voltar agora, que preparação vai ter? Não vai ter nenhuma preparação. Aqueles que estão salvos simplesmente vão sumir nos ares ao encontro com Jesus. É verdade. O arrebatamento para passar mal. Você hoje está bem. Hoje eu e o pastor Gerson, nós estamos bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Amanhã, será que estaremos, pastor Gerson? Só Deus sabe. Não sabemos. O que importa é o agora. Se você quer servir a Deus, quer se batizar, procure. Não está congregando em nenhuma igreja. Procure uma igreja onde a palavra de Deus está sendo pregada conforme... Jesus do início ao fim. Exatamente. Que pregue Jesus. Isso. E se batize. O batismo significa você morrer para esse mundo. Eu não quero mais nada desse mundo. Eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, mas eu quero servir a Deus. Me purifica, me santifica. Fácil não é. Isso. Mas não é impossível. O impossível que impossibilita é as próprias pessoas. Porque a função do impossível de fazer não é nós mesmos não, irmãos. É Deus. Mas a Bíblia fala que a pessoa ela corre atrás dos seus próprios deleites, Isso. seus prazeres. Então rejeita o autor da vida para dar valor mais à sua própria vida. Porém a vida da pessoa, a própria pessoa sabe que ela não é feliz.
Sabe. A própria pessoa que está presa nos vícios da bebida, do cigarro, do crack, da cocaína, Da prostituição. Da mentira. Da mentira, Tem pessoas que do mentem roubo. muito. Tem pessoas que às vezes ela saiu da prisão, aí aparece uma oportunidade para roubar, o inimigo já, aí a chance aí ela já rouba e volta para a prisão. Quer dizer, ela está num laço do diabo, mas ela tem que entregar a vida para Jesus e falar, Jesus é só o Senhor, porque é só Jesus que quebra esse laço. Isso. A força do homem, o homem não consegue, o ser humano não tem mulher, não tem homem, não tem ninguém. Quando as pessoas querem isso. algo tão grandioso, se tratando das coisas dessa terra, um exemplo é o emprego. A pessoa está desempregada e a empresa liga para ela, a qual está dando a oportunidade, você vai ter que ir em tal lugar, você vai ter que pegar, digamos, uns 2, 3 ônibus, vai ter que andar mais um pouquinho, e a pessoa está desempregada já faz muito tempo, digamos 1, 2, 3 anos, ou até mais, e apareceu essa oportunidade. A pessoa vai fazer tudo. Ela arruma, se está sem dinheiro, arruma com alguém na hora. Enquanto não encontrar alguém que o empreste, vai atrás até conseguir. Até vende, às vezes, uma coisa que ela tem, exato, que ela precisa do dinheiro. E vende por um valor, às vezes o valor custa R$500, digamos um exemplo, de seja o que for, nós nem deu o exemplo do objeto. Ela vende por 100. Ela precisa do dinheiro da passagem, ela tem que ir para a cidade. Faz uma coisa para conseguir aquilo de uma forma tão que você fica impressionado. Que de uma maneira também não está nem errado. Não está errado. Ela está correndo atrás de algo que ela precisa. O exemplo esse está sendo dado porque as pessoas, quando se trata do seu próprio interesse, elas fazem tudo. Mas se tratando das coisas do Senhor, as pessoas, infelizmente, colocam empecilho. Pela madrugada, orar. Não consigo, não dá, o desânimo vem. É verdade. E nós não precisamos achar, irmãos, que isso acontece só com vocês. Isso acontece com todos nós. Mas a diferença está no final. É a reação final. É obedecer. Como se diz. Você tem que obedecer. 2 filhos, a palavra de Deus nos ensina de o homem que tinha 2 filhos e pediu o primeiro filho, né? Sim. Pra fazer. Ele pediu um favor. Filho, faça isso pra mim. Sim, pai, eu faço. E depois, esse filho não fez. Não fez. E o segundo que disse que não iria, mas ele fez. A consciência pensou, não, ele é meu pai. Esse homem pai aí, no caso, no exemplo da parábola que está na palavra de Deus, é Deus. Isso. E esses filhos é a versão que pode ser eu e você. Qual filho você quer ser? O que conta é o final, meus amados irmãos. O final de tudo vai contar é a nossa salvação. É para onde nós iremos. No final vai ter a colheita. Essa colheita quem faz é Deus. Ele vai fazer a separação. A obediência sempre vai trazer benefício para a pessoa. Exatamente. A obediência nunca vai deixar ninguém de mãos vazias. Um funcionário numa empresa, por mais que ele se sinta às vezes até que alguém esteja abusando dele, mas quando ele é obediente, lá na frente ele recebe um prêmio. Um chefe olha e fala assim, fulano ele é diferente, dá promoção para ele. Porque ele é obediente. E é muito melhor conviver com pessoas obedientes. Isso. É muito melhor filho obediente, amigos obedientes. Ai, amigo vai me obedecer. Ai, irmãos, a palavra que você empenha e quando você cumpre é obediência. Você está sendo obediente a Deus, a sua promessa. A nossa palavra não pode ser vã, vazia. Né? Aí eu falo algo e não cumpro. Não, isso desagrada a Deus. Muitos têm por dizer, e nós podemos contemplar isso em vários momentos, muitos irmãos falando que a chave da nossa vitória, a chave no caso seria um simbolismo, né? Demonstrar que é uma chave, que você abre algo que está trancado e quer entrar, ou algo que está em segredo e você vai abrir, trancou, né? É isso. Então a chave da nossa vitória, no caso, muitos dizem que é a oração, né, pastor Deus? Mas orar, irmãos, é a oratória. Nós estamos orando aqui. Nós estamos orando. É a oratória. Aleluia. Orar a Deus. Orar, nós oramos a Deus. Nós falamos com Deus. Então, orar, falar, muitos falam, muitos oram. O segredo está... É bonito. Não, convence muitas das vezes. Muitas pessoas. É verdade. Só quem tem o Espírito de Deus para ver se realmente vem de Deus. Determinada pregação, oração.
Tudo. Analise tudo. Eu não comentei lá. Mas a chave da nossa vitória, pastor, só para finalizar a minha fala, Amém. é a nossa obediência. Porque quem é obediente também já ora. Já ora. Se você é obediente, você ora. E às vezes quem ora não é obediente. Não é obediente. Só ora. Tem muita gente orando e sendo idólatra, pedindo a Deus, um momento de socorro, da dificuldade. Na hora que a dor Lembram aperta, do né? mas não obedece, continua ainda na vida pecaminosa. Amados irmãos, um tempo atrás eu vi um vídeo, eu estava acompanhando a oração do irmão, um irmão até assim, muito conhecido. Eu tô assim, me falaram assim, acompanha essa pessoa. Aí eu estou lá observando. Foi 13 minutos de mensagem, um vídeo lá em oração e tal. O nome de Jesus não foi falado uma vez. 13 minutos. Eu fiz questão de marcar o nome de Deus. Eu falei assim, então essa pessoa está orando, mas ela não está orando em nome do Senhor Jesus. Ela não está obedecendo a palavra de Deus. E Jesus nos ensinou, Ela não está obedecendo. tudo que pedires ao Pai, peça em meu nome. Meu, Daliene, pastor Jefferson? Não. Nossa, não. Jesus Cristo. Você vai expulsar o demônio, expulsar o mal. E o mal, irmãos, não é somente o diabo, os demônios, não. O mal, doença, não aceitar. A miséria, a fome. Tudo isso é mal. É bom passar fome. Bom ter falta ainda que seja uma raiz, uma semente do mal, desse diabo, né? Desse demônio. Exatamente. Né? Mas não aceitar. A gente não aceita. Não. Porque a gente não quer coisas maus e ruins pra nossa vida. A gente fala, Deus, eu não aceito. Eu quero coisas boas, Senhor. Abençoa a minha vida. A palavra de Deus também nos ensina Abre as portas, isso, clamar. Pedir a Deus, a gente pede a Deus. Deus vai fazer na hora e no momento que Ele quer, sim. Mas a gente não pode deixar de orar ao Senhor. De agradecer. Carta, né? Exatamente. É igual uma carta. Você escreve a carta, tem pessoas que ainda escrevam. Usam muito internet. Mas a pessoa, quando acaba de escrever a carta, ela põe lá assinado e põe o nome. Então, tudo que você faz, a palavra, a oração... Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Então, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui hoje. Aleluia. É graças a Deus que nós estamos tendo essa maravilhosa oportunidade. Linda. Eu, de todo o meu coração, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, minha irmã, a sua vida, meu amado irmão. Em nome do Senhor Jesus, que a sua necessidade nesse momento, que Deus conhece, eu não conheço e nada sei, mas Deus todas as coisas sabe, venha te abençoar. Aleluia. E venha fazer com que as bênçãos dele recaiam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o pastor Jefferson finalize e venha abençoar todos os irmãos. Meus amados irmãos, essa tarde está maravilhosa. A presença do Senhor, nos falarmos, né, da santificação, para que nenhum de nós venhamos cair na desobediência, na tentação. Sabe quando tudo aparentemente esteja certo? Não, que a gente venha observar pelo que está na palavra de Deus. Não é porque alguma coisa esteja pelos seus olhos bem ou bonito, né? Que aquilo às vezes está de acordo com a vontade do Senhor. Não. Obedeça o que está na palavra do Senhor. Não deixe os seus olhos te enganar, não deixe os seus ouvidos te iludirem com palavras ou promessas do mundo. Jamais, não permita. Obedeça o que está na palavra de Deus. Se sair fora da palavra do Senhor, fala, Senhor Jesus, eu rejeito isso aqui porque isso não irá me iludir. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa. Você que está nos ouvindo até agora, foi um prazer em nome de Jesus. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, divulgue esse trabalho, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, né? Foi uma grande honra estar em nome de Jesus na presença com a minha esposa, irmã missionária Daliene, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a maravilhosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Fiquem com Deus, amados. Amém. Aleluia.